Bom dia, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos. Hoje nós teremos uma aula de ciências e o tema da nossa aula de hoje é um pouco de genética. Pessoal, essa aula é uma aula introdutória, tá? Então vai ser uma aula curtinha, tá? Torna-se necessário que vocês façam a leitura do capítulo, tá? Que fala sobre esse assunto, para que possam responder a atividade com melhor exatidão, ok? Bom, nós vamos falar um pouco sobre a genética. Pessoal, é o ramo da genética que vai explicar como algumas características nossas são herdadas ou do nosso pai ou da nossa mãe. Características essas como desenvolvimento do cérebro, visão, cor de pele, estatura, né? Tudo isso são heranças que nós adquirimos dos nossos pais. Algumas doenças também são hereditárias, tá? Estão ligadas diretamente à genética e podem ser transmitidas. Então, por exemplo, cor dos olhos. Eu tenho um pai que tem olhos castanhos, tenho uma mãe que tem olhos castanhos. O filho é certeza de nascer com os olhos castanhos? Não. Ele pode nascer com os olhos castanhos ou pode nascer com olhos de outra cor, tá? Quem vai explicar o porquê disso é esse ramo da ciência chamado de genética, ok? Bom, o cientista considerado o pai da genética é um monge, tá, chamado Gregor Mendel. Ele vai fazer uma série de experimentos com sementes de ervilhas. Ele vai pegar ervilhas verdes e cruzar com ervilhas amarelas. Tá? Desse cruzamento, tá, 100% da geração F1 tá, nasceu de cor amarela. Apesar de ter o V, Vzão e Vzinho aqui, daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que significa, está relacionado à cor verde, tá? Ele pegou essas filhas, né, dessa primeira geração e fez uma autofecundação, fecundou com outra filha. E aí, o que aconteceu? Quando houve o cruzamento, 25% nasceu ervilhas verdes, tá? 75% nasceu ervilhas amarelas, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai conseguir provar o porquê que pode nascer ervilha de cor verde a partir do cruzamento de ervilhas de cores amarelas. Bom, a hereditariedade humana, a questão da transferência das características genéticas dentro da espécie humana. Nós temos o genótipo, que é algo que é transmitido a partir do gene, que é a informação genética, e nós temos o fenótipo. Pessoal, o genótipo não tem como nós alterarmos, tá? Não tem como alterar, pois está dentro do gene, né? Dentro do cromossomo, nessa região aqui. O fenótipo é a característica que nós adquirimos a partir do meio, e aí é possível haver alteração. Como, por exemplo, tem uma determinada pessoa que tem um cabelo preto, e ele decide, ou ela decide, pintar o cabelo de amarelo. Ela está alterando o seu fenótipo, tá? A sua aparência. Porém, se essa pessoa vier a ter um filho, se for uma mulher ou for um homem, vier a conceber um filho, o filho vai nascer com cor de cabelo amarelo? Não, né? Obviamente, o genótipo, que seria cabelo preto, né, é o que iria prevalecer, tá? Cromossomos homólogos, quando eu tenho cromossomos parelhados, um ao par do outro, tá? Os alelos são regiões do cromossomo, aqui seria o cromossomo, e aí eu vou ter o alelo, que é onde eu vou encontrar o gene, tá? Posso ter um homozigoto dominante, azão, característica dominante, ou posso ter o heterozigoto, que é quando eu tenho azão. Aqui é a característica, tá? Então aqui, por exemplo, olhos castanhos. Aí eu tenho azão para indicar olhos castanhos, azinho para indicar olhos de cor azul, tá? Isso por quê? Porque o olho castanho, ele domina sobre o gene de olho azul, tá? O olho azul, ó, seria o azinho. Então se eu tiver um azão, se eu tiver um gene, né, relacionado a cor castanha, o olho vai nascer castanho e não azul.
Mas isso quer dizer que se ele cruzar com outra pessoa que seja heterozigoto, pode ter filhos de olhos azuis. Então aqui eu tenho um exemplo. O gene azão determina a cor de olhos castanhos e o gene azinho o de cor azul. Um homem de olho azul se casa com uma mulher heterozigota de olhos castanhos. Qual a probabilidade de esse casal ter filhos de olhos azuis? Então eu tenho a mãe heterozigota, azão, azinho, e eu tenho o pai homozigoto recessivo, azinho, azinho. Tem aqui mãe e pai. A mãe só vai poder doar aqui azão e o pai só vai poder doar azinho. Aqui o pai só doa azinho, a mãe doa azão, aqui doa azinho. Então aqui há 50% de probabilidade de produzir filhos de olhos de cor azul. Tipos sanguíneos, tá? Então eu tenho aqui azão, pode doar para A positivo, pode doar para A positivo ou para B, mas só pode receber ou de A positivo, ou de A negativo, ou de O positivo, ou de O negativo. Se for grupamento A negativo, pode doar para A positivo, A negativo, AB positivo ou AB negativo. Porém, só pode receber ou de A negativo ou de O negativo. Grupamento B positivo, seria o meu caso. Posso doar sangue para grupo B positivo ou para B, mas eu posso receber de B positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Se eu tiver grupamento B negativo, posso receber de B positivo, de B negativo, de AB positivo ou de AB negativo. E posso receber apenas de B negativo ou de O negativo. AB pode doar apenas para AB, mas pode receber de qualquer grupo sanguíneo, né? Então ele aqui pode receber de qualquer um. É chamado de receptor universal. Se eu tenho aqui AB negativo, posso doar para AB positivo ou AB negativo, pode receber de A negativo, B negativo, AB negativo ou O negativo. O positivo pode doar para A positivo, B positivo, AB positivo ou O positivo. Pode receber de O positivo ou de O negativo. O negativo pode doar para todos os grupos sanguíneos, mas só pode receber de O negativo. E você, sabe qual é o seu grupamento sanguíneo? É sempre bom saber, pois caso haja necessidade de haver uma transfusão de sangue, você sabe de quem você pode receber e quem da sua família que pode doar para você. Cromossomos sexuais. Aqui o óvulo, espermatozoide. Pessoal, quem determina o sexo da criança é o pai, tá? Não é a mãe. Isto por quê? Porque o óvulo, ele só tem cromossomo X. Ele só tem um X aqui, tá? Quando há a união do espermatozoide com o óvulo, que eu vou ter a célula diploide, né? É que vai ter uma célula com 2 cromossomos. E aí sim, o espermatozoide ele pode ser X ou ele pode ser Y. Se ele for X, eu vou ter X com X, vai gerar uma menina, tá? Se eu tiver Y, né, com X, vai formar um menino. Então, o cromossomo sexual XX determina o sexo feminino, XY determina o sexo masculino. Síndromes cromossômicas. Lembra que eu falei para vocês que tem algumas doenças que estão relacionadas ao gene, à genética diretamente? Bom, são essas 3. A síndrome de Down, você já deve ter visto, né? Crianças que têm síndrome de Down. Ela tem um par de cromossomos a mais no número 21. No cromossomo 21, ela vai ter um pedaço de cromossomo a mais. As crianças que têm síndrome de Down, geralmente, possuem uma capacidade intelectual menor do que seria de uma criança sem a síndrome, né? E aí o que acontece? Isso não quer dizer que sejam crianças doentes que não vão se desenvolver cognitivamente. São crianças que irão ter o seu desenvolvimento, só que de maneira menor do que seria de uma pessoa sem a síndrome. Aqui, síndrome de Klinefelter. Atinge apenas indivíduos do sexo masculino, tá?
vai haver aqui o aumento da glândula mamária, tá? E subdesenvolvimento do órgão genital. Então, o órgão genital vai ficar atrofiado e vai haver um aumento de glândula mamária. Geralmente, os indivíduos acometidos com essa síndrome são estéreis, tá? Não conseguem produzir outros filhos. A síndrome de Turner vai atingir indivíduos do sexo feminino. Vai haver aqui, pode-se perceber, um alargamento do pescoço, tá? O pescoço vai ser mais largo. Subdesenvolvimento das mamas, praticamente não vai ter glândulas mamárias, não vai ter seios e também vão possuir infertilidade. Okay? Doenças poligênicas. Doenças estas que podem ser transmitidas a seus descendentes através dos genes. Tem a diabetes, né? A acúmulo de dificuldade de produção de insulina. Pode ter a diabetes cometida através da alimentação. E tem a diabetes que é produzida a partir do gene. Tá? E tem aqui a hipertensão também. Pode ser uma doença devido à alimentação, à ingestão de muito sal, ou pode ser de origem genética. Se os pais tiverem, provavelmente os filhos vão ter. Diabetes, se os pais têm, provavelmente os filhos também irão ter. E aí é necessário que haja um cuidado maior com relação a essas duas doenças. Engenharia genética. Pessoal, é muito debatido hoje em dia. A engenharia genética, ela produz certos avanços. Como, por exemplo, nos ramos de alimentos. Seriam os alimentos transgênicos. São alimentos que são modificados através de sua engenharia genética, para que se tornem mais resistentes a pragas e a determinadas doenças que podem ocorrer nesses tipos de alimentos, nesses tipos de vegetais. A engenharia genética também pode estar relacionada ao ser humano, porém, não há ainda alterações na estrutura do DNA humano. Tá? Ou seja, não vá pensando que pode haver aí a questão do surgimento dos mutantes, né, como no X-Men. Mas ali no X-Men ele fala ali de uma anomalia no gene. O gene diferente vai produzir indivíduos com características especiais, que é onde rola toda a trama da ideia dos X-Men. Ok? Bom, pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Tá? Deixo atividades aí para vocês na página 99, página 100, 101, 102 e 103. Tenham todos os bons estudos e até a próxima aula. Tchau.